A paz do Senhor, pessoal. Hoje eu vim falar de um assunto que é muito polêmico. Eu vim falar sobre a morte. O que a palavra de Deus nos ensina que acontece depois que as pessoas morrem? Bom, esse é um assunto muito polêmico e aí surgiram várias teorias, cada pessoa acredita em uma coisa. Alguns acreditam que depois que a pessoa morre acontece como se fosse um apagão, um blackout. É como se nada mais existisse, e isso não é o que a palavra de Deus nos ensina. Outras pessoas acreditam em reencarnação, que eu acho que todo mundo já conhece essa teoria, que depois que a pessoa morre, a alma dela pode renascer em outro corpo, ela vai ser outra pessoa, vai assumir uma nova identidade, e isso também a palavra de Deus não nos ensina, até porque não faria o menor sentido Jesus ter morrido por nós, para nos salvar da condenação, da morte eterna, sendo que se a reencarnação fosse verdade, né? Se a gente fosse, depois que morrer, ir para outro corpo, não faria sentido Jesus ter morrido por nós. Então, o que a palavra de Deus fala sobre o que acontece com a gente depois da morte? Bom, primeiramente, a palavra de Deus fala que a morte foi uma consequência do pecado do homem. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus criou para eles serem imortais, para viverem com o Senhor, mas o homem escolheu desobedecer ao Senhor. Então a morte foi uma consequência dessa desobediência. Então por isso Jesus veio, viveu nessa terra como homem, levou sobre si os nossos pecados e morreu no nosso lugar. Ele morreu para que hoje a gente tivesse vida. Mas como assim? Afinal, o que acontece depois da morte? A palavra de Deus nos ensina que depois da morte, cada pessoa, cada um de nós, tem duas possibilidades. Se ela entregou a sua vida a Jesus, ela vai ter um caminho, vai para o céu, vai para junto do Pai. E isso aconteceu com um dos ladrões que morreu ao lado de Jesus. Jesus disse assim para ele, isso está em Lucas, no capítulo 23, versículo 43. Jesus disse para o ladrão que morreu ao lado dele: hoje estarás comigo no paraíso, porque o ladrão reconheceu que Jesus era o Salvador quando estava morrendo. Então ele foi salvo. Mas tem aquelas pessoas que não irão entregar a sua vida para Jesus, que infelizmente vão ser condenados depois da morte. E aí elas vão pro juízo depois da morte, né? E elas vão pro inferno. Então, assim, o que eu quero te falar hoje é que há duas escolhas. Hoje você tem a oportunidade de escolher qual que vai ser o seu futuro depois que a gente morrer, depois que você morrer. Você vai escolher a condenação eterna, ficar longe da presença do Senhor eternamente, sofrendo, ou você vai escolher estar junto com o Senhor, na presença dEle, ao lado dEle. Hoje você tem essa possibilidade. Então, escolha o Senhor, faça o que está no coração dEle, entregue sua vida a Jesus, arrependa dos seus pecados, para que você possa ter essa oportunidade de viver eternamente com o Senhor. Amém? Essa foi a palavra de hoje. Até a próxima. Tchau!